Media Like, agora, no 6º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Nessa nossa modernidade líquida, tá na moda esse termo, né? Experimentamos momentos de profundo paradoxo. A internet aproximou e afastou as pessoas. Nunca estivemos tão próximos e tão distantes uns dos outros. Nunca tivemos acesso a tanta informação. No entanto, nunca a desinformação preocupou tanto. Estamos também mais superficiais. O livre espaço de debate das ideias se transformou num gigante espelho d'água, imenso, cada vez com mais vozes, cada vez com mais atores, e superficial como uma lâmina. E todos nós somos convidados a nadar nesse imenso espelho d'água que invade a nossa rotina, em mensagem de WhatsApp, nas quais somos convidados a opinar sobre tudo e a resolver problemas muito fáceis, tipo a cura do câncer, o conflito Israel-Palestina. E por que não dizer? O sentimento de incrível desconfiança na democracia, hoje experimentado pela nossa sociedade. Em poucas linhas, e a solução está dada. Fim da urna eletrônica. Fim do financiamento privado de campanhas, pregam um. Fim do financiamento público de campanhas, pregam outros. Fortalecimento dos partidos, pregam uns. Fim dos partidos e viva a candidatura avulsa, pregam outros. Em poucas linhas, está tudo resolvido. Numa sociedade de consumo, temos optado pelas soluções de prateleira, fáceis, rápidas, prontas e, de preferência, com uma belíssima embalagem que atraia rápida aceitação social, independentemente do conteúdo, e que caia como uma luva para os profundos problemas que nos atingem. No entanto, quando os problemas são profundos, a solução fácil, a solução pronta, pode se converter numa luva que não vai servir, aprofundando paradoxalmente ainda mais a descrença da sociedade nas nossas instituições como capazes de superarem os incríveis desafios que se colocam. Quando eu falo de apostas e uso a analogia das luvas, eu não poderia deixar de mencionar para vocês o famosíssimo caso O.J. Simpson, ídolo do esporte americano, acusado de ter matado a ex-esposa e o namorado dela. O caso não era nada fácil. Havia mancha de sangue na roupa de O.J., na casa de O.J., com material genético, compatível com ele e com as vítimas. Mas ainda assim, o resultado do julgamento era absolutamente incerto. E a acusação, numa solução que muitos dizem irrefletida e improvisada, fez o uso da solução de prateleira, o Fiat Lux, a luva ensanguentada encontrada no lugar do crime. A acusação sacou a luva e pediu que O.J. vestisse. Foi uma catarse. Ele levantou, pegou a luva, tentou vestir e a luva não serviu. A luva era pequena demais, ela simplesmente não cabia. E a solução irrefletida e a solução improvisada não apenas não resolveu os problemas da acusação, como empurrou o caso para uma retumbante absolvição. Nós, no Brasil, não podemos mais comprar qualquer luva. Os desafios do país exigem decisões refletidas, maduras e precedidas de um debate vertical. E é assim que nós devemos encarar o necessário debate em torno do combate à corrupção, ministro Barroso. Que honra estar aqui falando para Vossa Excelência. O problema da corrupção é sério e é gravíssimo. A percepção do brasileiro na corrupção é elevada. Em estado a pontuar o Brasil de 0 a 100, em que 100 representa um sentimento de alta integridade, o brasileiro deu uma nota 37 para o Brasil. Estamos mal, tomamos bomba. E esse sentimento, essa percepção da corrupção, acabou por corroer a confiança da sociedade na política, nos políticos e nos partidos. E foi nesse ambiente que surgiu o debate em torno do compliance.
O compliance foi instituído no Brasil pela Lei de Combate à Corrupção há apenas 5 anos. Ele tinha como foco empresas privadas com alta interação com o poder público. Ele não é obrigatório. As empresas podem instituir um programa de compliance ou não, mas se elas tiverem um programa de compliance e ele for efetivo, elas poderão ter gravíssimas sanções pecuniárias aplicadas a elas em caso de atos de corrupção praticados pelos seus dirigentes, numa redução substancial de até 4%. A despeito de facultativo, no tempo em que grandes empresas viram a sua imagem e viram o seu patrimônio literalmente derreterem em razão de atos de corrupção praticados por seus dirigentes, o compliance pegou no Brasil. É moda, é bacana no mundo corporativo falar que temos um compliance officer. E num contexto de profunda descrença na democracia e nos partidos, daí para falar em compliance para partidos foi um pulo. E desde logo ganhou corpo a solução mais rápida, a solução pronta, a solução de prateleira. Muitos passaram a defender que a lei de combate à corrupção e a previsão de compliance ali existente já seria automaticamente aplicável aos partidos políticos, que seriam pessoas jurídicas de direito privado, como outras quaisquer. Mas eu indago aos senhores, os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado como outras quaisquer? Como é que eu posso aplicar aos partidos políticos uma lei que prevê como sua principal sanção a aplicação de uma multa de 20% do faturamento se partidos não faturam? Como é que eu posso pretender aplicar aos partidos políticos uma lei que traz uma sanção de dissolução compulsória da pessoa jurídica a partidos políticos? Dissolver um partido objetivamente por ato praticado por um de seus dirigentes, a constitucionalidade é minimamente duvidável. E mais, se os senhores forem olhar a lei de combate à corrupção, os tipos, os crimes ali descritos relacionam-se basicamente à participação de licitação e à celebração de contratos públicos. Mas participar de licitação e celebrar contratos públicos não faz parte do dia a dia partidário. É como pretender aplicar a um escritório de contabilidade normas de vigilância sanitária relativas a restaurantes. É uma luva que não serve. Evidentemente, portanto, que as peculiaridades que são próprias aos partidos políticos demandam, exigem um design próprio de compliance partidário. E é nesse contexto que se inserem 2 projetos de lei festejadíssimos. O projeto de lei número 60 e o projeto de lei 429. Mas eles também não aprofundam o debate e praticamente se limitam a reproduzir a legislação já existente. Para que os senhores tenham ideia, o projeto de lei número 60 estabelece a responsabilidade objetiva dos partidos por pagamento de propina ou obstrução de justiça praticado por um de seus dirigentes. É um super avanço. Então, os partidos seriam responsabilizados a uma pena de... A lei não fixa pena. Não tem pena específica. Ela se limita a fazer referência às penas de rejeição de contas. É mais uma luva que não serve. E o projeto de lei 429, para que os senhores tenham uma ideia, traz uma solução diferente. Ele estabelece que, por lei, todos os partidos políticos seriam obrigados a instituir um programa de compliance. Pronto. E vejam que intrigante. Pelo projeto de lei, competiria a Justiça Eleitoral, via representação judicial, analisar a existência e a efetividade do programa de compliance do partido. Um partido vai na justiça e fala, compliance daquele lá, tá bom não. Aí a justiça analisa, julga, não, esse compliance não tá bom. Perda do fundo partidário. Com o que tudo isso em tese? Com o que converteríamos a justiça eleitoral numa verdadeira autoridade certificadora do compliance dos partidos políticos. E mais, pelo referido projeto de lei, a instituição de um programa de compliance seria compulsória nas 3 esferas partidárias, diretórios municipais, estaduais e nacionais, sem nenhum recorte.
com o que teríamos juízes eleitorais de primeira instância no município de 1.000 eleitores, controlando, em tese, a efetividade de um programa de compliance instituído por um diretório que não tem estrutura nenhuma para nada. Que tal? E esta lei, olha que interessante, transportando sem maiores reflexões para os partidos políticos uma realidade que é própria das empresas, fixa, ó que bacana, uma due diligence para doações de alto valor suspeitas, para que a gente investigue o grau de interação do doador com o poder público. Mas vejam, a lei já estabelece quem pode doar, e hoje quase ninguém pode, e já diz quanto pode doar. Qual é o sentido de fazer uma due diligence num doador que legalmente pode doar e que doou exatamente aquilo que podia doar? A due diligence vai converter a fonte numa fonte vedada, a revelia da lei? Mais uma luva que não cabe. Vocês estão vendo que agora ele está dando aquela risadinha. Mas criticar está fácil, criticar apenas não dá. É preciso apresentar alguma proposta e algumas sugestões. E o que eu queria propor aos senhores hoje é que qualquer debate em torno do compliance partidário, ele deve necessariamente passar por 3 perguntas. A primeira pergunta é: o quê? Qual é o objeto? O que deve ser compreendido no compliance partidário? Apenas o controle das contas, que já são submetidas a um controle externo da Justiça? Seria um compliance contábil? Ou, ao contrário disso, eu poderia cogitar de um compliance para analisar a qualidade das listas de candidatos dos partidos a partir de percentuais de candidatos inelegíveis. Está inserido na ideia de compliance o controle da representatividade de gênero nos diretórios e na cúpula dos partidos? Economicidade dos gastos partidários, nepotismo. Percebam que, a se depender do que estará inserido no objeto do compliance, tal vai ser o resultado e a resposta alcançada. E, neste ponto, nós entendemos que um item não pode faltar em qualquer debate que se pretenda sério em torno do compliance partidário. E esse item é a democracia interna dos partidos políticos. Não há como se debater com seriedade e com efetividade a instituição de compliance partidário de forma dissociada do debate em torno da democracia interna. Como falar de um ambiente de ética, de integridade, de boa governança e de transparência, de ampliação ao espaço de denúncias, num ambiente opaco, impermeável, infenso à alternância, infenso à acessão de novas lideranças, infenso ao dissenso? Debater a criação de um compliance partidário de forma dissociada do debate da democracia interna é apresentar uma proposta que não vai resolver o sentimento de descrédito da população e, mais, não vai solucionar o déficit de transparência que permitiu, no Brasil, que muitos atos ilícitos fossem praticados em nome dos partidos e pelos partidos. A segunda pergunta que devemos fazer é como? Como introduzir o compliance partidário no Brasil? E, nesse ponto, o modelo que proporíamos seria o modelo da Espanha, carinhosamente cunhado de varas e cenouras. O compliance seria, então, obrigatório. Todo mundo teria que instituir, todos os partidos políticos, um programa de compliance. No entanto, a Justiça Eleitoral não se converteria numa entidade certificadora, em tese, da efetividade daquele programa. Essa efetividade só seria controlada, em concreto, caso o partido ou seus dirigentes pratiquem algum ilícito e para fins de redução da penalidade eventualmente cabível. Seria a cenoura, o incentivo, o prêmio. Por fim, uma última pergunta tem que ser feita. Para quem? A quem deve ser dirigido o compliance partidário? E, neste ponto, entendemos que, na realidade brasileira, com todo o respeito, não é possível pretender uma aplicação irrestrita do compliance nos 3 níveis partidários.
Falar de compliance partidário de forma séria demanda estrutura e demanda gasto, o que torna absolutamente impraticável a sua aplicação em diretórios municipais muito pequeno e sem nenhuma estrutura. O recorte que propomos, portanto, seria a obrigatoriedade do compliance no plano nacional e estadual, mas nos municípios, apenas em relação àqueles que receberam a partir de um teto do fundo partidário, a ser fixado pela Justiça Eleitoral. Todas as críticas que nós fizemos aqui e todas as soluções e sugestões que apresentamos, que também são absolutamente criticáveis, apenas revelam que o problema está longe de ser simples. Uma coisa, senhores, no entanto, é certa. Não dá mais para acreditar que nós vamos resolver os gravíssimos problemas da democracia brasileira em apenas 140 caracteres, em mensagens de WhatsApp, ou com base em rótulos bacanas, compliance partidário, para produtos que estão sendo pouco pensados e pouco desenvolvidos. Paradoxalmente, para que a nossa democracia não afunde, nós precisamos mergulhar. E precisamos mergulhar fundo. Por fim, e para deixar uma mensagem final aos senhores, eu pediria licença e pediria desculpas para ler a letra de uma música que revela muito e com fidelidade integral aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto em torno do atual momento por que passa a nossa democracia. A letra dessa música diz o seguinte: fora das ruínas, no lado de fora dos escombros, não podemos cometer o mesmo erro desta vez. Nós somos as crianças, a última geração. Nós somos aqueles que eles abandonaram para trás. E eu me pergunto quando nós vamos mudar. Vivendo sob o medo, até que nada mais reste. Nós não precisamos saber um caminho pronto para casa. Tudo queremos é a vida além, procurando algo sólido em que possamos confiar. Tem que haver alguma coisa melhor lá fora. Tudo mais são castelos construídos no ar. E eu me pergunto quando nós vamos mudar. Nós não precisamos saber o caminho pronto para casa. Então, o que vamos fazer com as nossas vidas? Nós deixamos somente uma marca. Nossa história brilhará como uma luz ou terminará no escuro? Você, de tudo ou de nada. Mas, definitivamente, o que nós não precisamos é de um novo herói. We don't need another hero. Muito obrigada.